Everton. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco sobre Data Science, sobre o que eu tenho feito. Tentei separar um pouco do tema que possa ser de interesse de algumas pessoas, da maioria das pessoas. Para mim, assim, é especial estar aqui, porque eu acho que aqui reúne características, pessoas que eu acredito muito, né? Reúne startups que estão aqui presentes com seus representantes, reúne pesquisadores, né? Reúne estudantes, e no tema que eu acredito muito, que é Data Science, Machine Learning, que eu venho indicando há algum tempo. E eu acho que esse conjunto de características são os ingredientes necessários para criar inovação no mundo, que estão criando inovação no mundo, né, na nossa área, enfim, todas as características estão aqui envolvidas no novo lab, inclusive com esse meetup. Então, é um prazer e uma responsabilidade também para falar para vocês sobre o que eu vou falar aqui hoje, tá? Só falar um pouquinho sobre mim antes. Eu sou formado em computação, sou do Paraná, fiz graduação em 2005, terminei em 2008. Lá no Paraná eu comecei uma iniciação científica, com dados desde a minha iniciação científica lá, no final de 2005, início de 2006. Trabalhei com dados principalmente da área médica, com texto, com imagem, série temporal, muito pré-processamento. Acho que isso me representa um pouco do que eu vou falar. Ou seja, uma das coisas que eu aprendi é que se entrar dados ruins, saem resultados ruins. Então, é um pouco disso que eu vou falar aqui, tá? Então, eu vim trabalhando da IC, vim para São Carlos em 2009, iniciei num mestrado na USP, em Atividade de Máquina, com a professora Maria Carolina Ronardi. Acho que a maioria, alguns me conhecem, alguns conhecem. Ela já se aposentou, uma das pioneiras em inteligência artificial aqui no Brasil. E trabalhei com aprendizado multirótulo, aprendizado ativo, sempre aprendizado supervisionado. E no final do meu doutorado, em 2014, eu vi uma startup aqui, o objetivo inicial de focar em dados, a Onion, não sei se quem conhece, quem conheceu. Tinha muito parte de dados, sistema de recomendação, e no final a gente acabou concorrendo com a iFood, que é patrocinador aqui do evento. Mas a gente dividiu a startup em duas no final, a parte de dados, que hoje eu migrei para BERT, onde é a startup que eu estou atualmente, e outra parte que é de food service, que eu estou vendendo, inclusive, a empresa atualmente. Então, eu vou tentar falar dessa minha experiência com a Bird. Eu comecei com a Bird em junho do ano passado. Então, desde então, tenho trabalhado um pouco mais forte com aprendizado de máquina, dentro da própria startup. Na ONU eu fazia um pouco de tudo, trabalhava com dados, eu vendia, fazia marketing, enfim, fazia um pouco de tudo. Hoje eu sou o responsável técnico na Bird, né? Pesquisa, desenvolvimento das nossas soluções. E assim, o que eu tenho visto das nossas aplicações, eu vou falar um pouco dos nossos desafios. A gente está na área de e-commerce, então a gente está tentando desenvolver uma plataforma para auxiliar consumidores na jornada de pesquisa. E muito dessa jornada de pesquisa vem por dados, né? As pessoas pesquisam review, pesquisam fichas técnicas, preços, perguntas e respostas, enfim, um pouco de tudo. E a gente tem um desafio grande de consolidar informações sobre esse tipo e para servir consumidores nas suas jornadas de pesquisa. Pode ser considerado um Google específico para produtos, mas ele tem um viés um pouco social que diferencia o Google. Depois eu falo um pouco mais em detalhes sobre isso. Mas desde então, muito desses dados são texto, então por isso que eu decidi falar um pouco sobre texto aqui, tá bom? Só uma introdução do que eu vou falar. Então eu vou falar um pouquinho sobre aprendizado de máquina de forma bem geral, principalmente sobre esse crescimento dos últimos anos na área, um pouco do e-commerce, os desafios que a gente tem, focando um pouquinho nos desafios que eu estou encontrando hoje dentro da Bird, um pouco do básico, né, Bag of Words, TF-DF, para a gente, quando a gente trabalha com texto, apesar de ser o básico, resolve muitos problemas, 80% dos problemas se resolvem assim, não precisa passar disso. Eu vou tentar colocar um pouquinho de ferramenta também, o Elasticsearch casa muito bem com esse tipo de abordagem, e um pouquinho de representações um pouco mais avançadas, que tentou capturar a semântica. Coisas muito conhecidas, como Word2Vec, outras um pouco menos conhecidas, como representações baseadas em grafos, tá? E com as ferramentas, por exemplo, que o Spotify usa para indexar esse tipo de informação. Tá bom? Bom, é inegável que a sala está cheia aqui, não à toa, porque
porque tem um crescimento muito grande na área no mundo todo, né? E assim, eu não acho, assim, a opinião minha está filosofando um pouquinho aqui, que teve um crescimento técnico tão grande nos últimos tempos. Eu acho que teve um crescimento técnico desde 1950, para ser sincero, mas uma conjunção de fatores conseguiu fazer com que tivesse esse boom. Uma, de fato, é o crescimento técnico, o avanço técnico de algumas pesquisas, de algumas áreas, como Deep Learning, né? Mas aplicações, ou seja, a técnica juntou aplicações perfeitas que começaram a dar certo. Crescente quantidade de dados disponível, a internet, com Wikipedia, enfim, com imagens. Ou seja, tem cada vez mais dados disponíveis de boa qualidade, rotulados até pelos usuários, sem saber que estão rotulando dados. E a crescente capacidade de processamento. Então, eu acho que essas 4 coisas, principalmente, formaram componentes que fizeram crescer muito a área nos últimos anos, né? Então, e todas têm seus méritos, tem pesquisa envolvida, etc. Mas, falando especificamente em técnicas, eu acho que o que mais fez crescer, que fez a área despontar e ser mais conhecida, principalmente comercialmente falando, né? A área de pesquisa, a pessoa já trabalhava um tempo com isso, tem a ver com Deep Learning, inclusive o professor Moacir vai falar com mais propriedade na próxima conversa. Mas, basicamente, melhorou muito aplicações com imagens e também PLM. E quando a gente fala de PLM, tem muito a ver com representações semânticas, né? Que é um pouco que eu vou falar hoje. Então, a gente consegue texto, levar semântica a texto, usando inclusive Deep Learning, é possível usar Deep Learning para isso. Focando um pouco no domínio de e-commerce, que eu tenho lidado nos últimos tempos, um pouco do que eu falei, a gente tem, para alguém que quer escolher um produto, por exemplo, ele tem uma série de informações. Entre elas listas, qual que é o melhor celular de 2019, agora 2018 já foi. Imagens, fichas técnicas, review, vídeo de unboxing, por exemplo, posts em fóruns, opiniões, seja em reviews especialistas ou amigos, perguntas e respostas, enfim, uma série de outras informações. E a maioria dessas informações, se a gente for ver aqui, são textos, né? Tem imagem no texto, vídeos, pode ser transcrito em texto, enfim, muitas dessas coisas são texto. Então, e é muito mais fácil você extrair informação em texto, porque está muito mais direto do que em imagem. Então, em geral, a gente trabalha muito mais com texto, e depois a gente, conforme a gente quer agregar mais conhecimentos que estão na imagem, a gente adiciona imagem. É o que a gente tem feito e está fazendo hoje, tá? Só para você ter uma ideia do que a gente tem hoje na Bird de informação, a gente tem Crowley, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem 26 milhões de ofertas, 55 milhões de imagens, 22 milhões de reviews, a gente trouxe quase 500 e-commerce, 600 categorias de produtos e preços que a gente vem coletando diariamente. Isso aqui foi de julho, agosto do ano passado para agora, então isso aí vai crescer muito ainda. A gente começou agora nos Estados Unidos, só a Amazon tem 400 milhões de ofertas, então, isso aqui é quase praticamente só o Brasil. E a Amazon sozinho tem 400 milhões, então isso aí vai crescer bastante. E a grande maioria, como o povo pode ver, é texto também. E quais são os problemas que a gente tenta resolver lá na Bird? O mais básico é categorizar, ou seja, tem uma oferta, eu preciso categorizar numa taxonomia minha, uma taxonomia que eu conheço de classificação, né? Então eu preciso definir minha árvore de categorias, preciso fazer um conjunto de treinamento e preciso classificar essas ofertas. Então isso é uma parte básica. O desafio começa primeiro em definir a árvore de categorias. Você pode pegar uma pronta, você pode fazer a sua, como que você vai fazer, você precisa de rótulo, como que você vai rotular, como que você vai... E aí passa por, depois de fato fazer acho que o menor dos problemas é definir qual que é o algoritmo que vai treinar e gerar esse classificador aí. A gente também quer extrair specs, estruturar specs. Então, informações de specs em geral não estruturadas, cada e-commerce coloca de uma maneira, mesmo o próprio e-commerce tem N maneiras, porque tem muitos vendedores que cadastram, então a gente tenta estruturar essas specs. Então, uma das maneiras de estruturar simples é usar a expressão regular, resolve para a maioria das coisas. A expressão regular é algo que para a grande maioria vai resolver, mas em alguns casos não resolve. Por exemplo, se eu quero dizer qual é o modelo de uma oferta, o modelo do produto de uma oferta, seria o Galaxy S9, ou o Galaxy 9 Plus, enfim, qual é o celular, por exemplo, o modelo do celular. Então aí eu preciso de coisas um pouco mais avançadas porque não é tão trivial, porque as pessoas escrevem de formas diferentes e eu preciso padronizar de alguma forma isso.
Então, eu posso gerar modelos de aprendizado de máquina para fazer isso, por exemplo. Tem uma lista de modelos, dando um título, tem que prever qual é daquela lista de modelos, por exemplo. Então, a extrair features, etc. Isso aí é uma possibilidade, um desafio que a gente tem diariamente lá. Mais uma vez, aqui a gente tem título, né? A gente pode ter um título e tem uma lista de modelos, que é texto também. Né? E como que eu faço para dar um título para dizer qual que é o modelo? Um exemplo que eu coloquei, aqui tem o par, quando é o par, que é formas de representar a diferença, diferentes features para representar a diferença entre título e modelo. E tem marca também, tá vendo? A marca é um fator importante. Significa, beleza, esse título pertence a esse modelo. 0 não, tem um modelo 1. Aí no caso o modelo de aprendizado de máquina, para predizer sim ou não. Então isso aqui é um dos desafios. Então eu preciso extrair informação de texto aqui também para features para conseguir predizer. Preciso extrair aspectos, sentimentos, snippets, opiniões, de reviews, de posts, perguntas e respostas, de captions de YouTube. Então também, texto, um monte de tagging de PLN, de post-tagger, enfim, tem uma série de... essa aqui é uma área à parte só para isso. Uma coisa importante também no e-commerce é ter duplicação ou matching de ofertas de um mesmo produto. Então, por exemplo, na Amazon você encontra o mesmo produto cadastrado em mais de um lugar. Na Amazon até menos, né? Você entra no Submarino, por exemplo, Mercado Livre principalmente, o mesmo produto é cadastrado em diversas ofertas. Né? É um desafio grande resolver isso daí. Como que a gente consegue resolver? Então, por exemplo, predizer o modelo é parte de resolver esse desafio. Né? E a gente fez alguns testes com o Carrefour, com o próprio Mercado Livre, que isso aqui é um exemplo. Né? Dado um título, aqui tem pointer? Tem um indicador aqui embaixo. Isso. Aí. Dado um título, quais são os da linha básica aqui da match? Então, eu sou da match com 1, os outros são similares, baseado em várias métricas de similaridade. Então, é um dos desafios também. Então, a gente consegue fazer match olhando para vários tipos de atributos, categoria, marca, título, enfim, uma série de possíveis características de uma oferta para definir a distância entre duas ofertas, por exemplo. E também algo interessante para a gente é fazer uma busca semântica. Né? Então, a pessoa quer buscar por um celular com tela grande, por exemplo, boa bateria. Se você faz isso no Buscapé, em geral, nas plataformas do Brasil, dá ruim. Tem coisa nada a ver, muitas vezes vem nem celular. Então, a gente quer resolver também isso. Como que a gente faz para, dado um texto, transformar ele em spec, por exemplo. Qualquer tela grande tem que ser spec maior que 5 polegadas. Então, também tem a ver com o texto, entender o texto, direcionar isso mapear isso em especificações. Então, tem um pouco disso tudo aí. Então, dito isso, foi mais para contextualizar o que a gente está fazendo na Bird, mostrar que, ok, muito é texto, isso daí, tá? E muito tem a ver com essas tarefas aqui. A gente precisa indexar o texto para estar facilmente acessível, rapidamente acessível, precisa classificar, a gente precisa agrupar, no caso de review, a gente precisa analisar sentimento, a gente precisa entender e gerar linguagem natural também, por exemplo, para entender, relacionar uma especificação com um texto, a gente gera linguagem natural sobre aquela especificação. Então, basicamente, tem texto, né? E o processo, aqui que eu coloquei com as minhas palavras, apesar de ter paralelo na literatura, mas ok, a gente tem texto, qual que é o processo de mineração? Precisa fazer um pré-processamento, aqui tem muito do trabalho para que isso se resolva bem, tá? A gente precisa fazer uma análise inicial dessa informação, né? Está tudo disponível, está faltando coisa, está codificado corretamente o TF8, tem HTML no meio, tem que limpar, né? Tem que fazer uma limpeza. A gente precisa extrair características disso, precisa escolher como que a gente vai representar esses dados. Isso é muito dependente de aplicação, né? Não existe uma bala de prata. Se existe uma bala de prata, talvez seja mais simples possível. Né? Coisas complexas, em geral, não são bala de prata. E, no final, gerar uma tabela, a famosa tabela atributo-valor, né? Pela qual os métodos de aprendizado conseguem trabalhar. Né? E aí sim a gente parte para a criação do modelo, e aqui a gente fica pouquinho tempo, viu, do todo. Normalmente o problema está mais aqui, ou a dificuldade de botar em operação também.
né? Mas aqui, sim, tem seus desafios, você tem que saber, talvez você faça um pré-processamento específico para um algoritmo, enfim, nesse caso a gente identifica padrões, a gente cria classificadores, faz agrupamento, entre outras coisas. E no final a gente avalia, né, seja a nossa tarefa, por exemplo, a classificação está sendo bem feita, e por que a gente vai usar essa classificação? A gente tem que botar ali a operação, sei lá, precisa classificar automaticamente buscas que uma pessoa faz dentro de um e-commerce, por exemplo. Então a gente precisa botar isso em operação para pensar que isso pode escalar para milhares e milhões de usuários. Então existem desafios de operacionalização disso e etc. Né? Então aqui eu diria que para cá está mais cientista de dados, para cá está mais engenheiro de dados. E a gente tem esses dois desafios na empresa. Tá? Falando mais especificamente sobre representação de texto, eu dividi aqui em algumas categorias de representação. Tá? A básica o que todo mundo deveria tentar antes de começar qualquer outra coisa é Bag of Words. Né? Depois eu já vou explicar o que é. O TF-DF é uma forma de Bag of Words. Depois existem... A Bag of Words ela não considera semântica das palavras, né, basicamente. Existem formas de você começar a considerar a semântica das palavras. Então, basicamente é contexto. O contexto em que a palavra está define a semântica dela, mas tem diferentes formas de você calcular essa semântica baseada no contexto. Pode ser predição do contexto ou concorrência de contexto. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E o contexto também pode ser relacionado a grafos. Né? Os grafos, relação entre nós, podem definir um contexto, por exemplo. Mas basicamente o contexto define a semântica das palavras. Aqui já vou falar um pouco mais adiante. Mas, bom, o que é o básico que todo mundo deveria tentar antes de partir de qualquer outra coisa quando quer trabalhar com texto? É o Bag of Words. Acho que vocês devem ter visto isso em vários lugares. Se quem não viu, está aqui. Que é basicamente, cada palavra do seu corpus, do seu conjunto de texto, é um atributo na nossa tabela atributo-valor. Né? E aí, um documento, uma sentença que você queira representar, que tem, por exemplo, essa aqui é uma sentença, Dogs on the Table. A gente coloca onde, na respectiva posição dessa palavra, 0, onde se a palavra não existe. Então, fica uma tabela bem esparsa, com muitos atributos. Né? Imagina que a gente tem um corpus de milhares de texto, sei lá, 10 mil, 100 mil palavras, onde the dogs on the table é a sentença, ou seja, só 5 palavras são colocadas como 1 ali, falando a verdade. A maioria é 1, o resto é 0. Tá? É uma forma, e é uma forma que funciona para muitos casos. Tá? Só que assim, antes, não é só isso daí, só isso em geral não funciona muito bem. O que funciona, você tem que fazer algumas técnicas, tem que aplicar algumas técnicas. Por exemplo, remoção de stop words. Stop words é palavras que não influenciam necessariamente na sua classificação ou no processo que você quer fazer. Nesse caso aqui, sei lá, pode ser is, on, talvez só dog e table, ou seja, palavras que realmente coloquem significado aqui nessa frase. Né? Então, em geral é artigo, 2 preposições, mas podem ser palavras do domínio também que você cadastra. Né? E aí, só que existem palavras que são compostas, né? Palavras que sozinhas são uma coisa, mas elas não existem se não forem palavras compostas. Então, e aí que entra técnicas de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, ou seja, a gente junta 2 palavras consecutivas para formar um atributo. Né? Isso também pode ajudar na hora de representar o texto. E aí existem termos muito raros e termos muito frequentes. Então, se a gente quer classificar entre documentos que são relacionados a futebol e documentos que são relacionados à notícia, e tem um termo que aparece em quase todos esses documentos, ele não ajuda a diferenciar entre esses dois tipos de documentos. Então, termos muito frequentes, em geral, são descartados. Mas termos muito raros também, tem um termo que aparece só em um documento. Não ajuda também. Então, termos muito raros ou termos muito frequentes normalmente são cortados também da nossa representação antes de enviar, por exemplo, um classificador. Outra coisa que ajuda é juntar palavras que têm um significado semelhante ou são separadas apenas por sua conjunção.
com lematização e estime. Você pega apenas o radical da palavra. Sei lá, nadar e nadando vira tudo nadar, ou só o radical da palavra. Então, isso ajuda a reduzir a dimensão também do seu texto, da sua tabela atributo-valor. Então, tudo isso que eu estou falando é apenas para definir quais são os atributos, né? Então, vou selecionar quais são os termos que vão ser candidatos a atributo. E depois eu preciso selecionar qual é o valor. Uma forma básica, como eu falei, é 0 ou 1. 0 ou 1 é a forma mais básica, presença ou ausência desse valor no corpus. Outra forma é pegar a frequência com que a palavra aparece dentro do documento. Se aparece muito cachorro, 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 cachorro no documento, você pode colocar que aparece tantas vezes, provavelmente aquele texto se refere a alguma coisa relacionada a cachorro, tem mais chance de ser. Então essa é uma forma de fazer. Você pode pegar a frequência, em vez de pegar a frequência absoluta, você normalizar ela, para ficar entre 0 e 1. Existem N formas de normalizar. Uma delas, uma forma de normalizar é usar TF e DF. Essa é uma das formas melhores que existem, dá para partir daí para basicamente quase tudo que você queira trabalhar com o texto, que é você pega a frequência e pondera e divide pela frequência inversa que o termo aparece durante todo o corpus. Então, é um pouco daquela ideia de termos muito frequentes tem menos peso do que termos menos frequentes. Então, sei lá, termo que aparece em todo o documento não vai diferenciar nada, ele vai acabar sendo zero aqui no TF e DF. É uma forma de ponderar para dar relevância para o seu termo. Pessoal, se quiserem me parar, perguntar alguma coisa aqui no meio, fiquem à vontade, tá? Não sei se eu estou falando muito rápido. Mas, enfim, esse arcabouço é o básico de processamento de texto, tá? Mas ele é um excelente baseline. Você não pode querer, ou não deveria, do meu ponto de vista, querer ir para técnicas mais avançadas sem testar isso que é muito simples de testar, é muito rápido de testar. Você consegue, a não ser que você sabe, tá lá, sei lá, por N motivos que não funciona, mas, cara, isso aqui funciona para muitos casos, testa isso primeiro, até como forma de você entender seus dados e a dificuldade de conseguir gerar um modelo com esse básico, tá? Então, excelente baseline. Eu gosto muito de, quem conhece, trabalhou com um doutorado, falou que eu fico propondo baseline, cara. Mas eu gosto muito, de fato, porque é uma forma de você conhecer o problema, uma forma de saber um ponto de partida, se é um problema difícil ou não. Se você resolve, coloca esse aqui está com 95% de acurácia, cara, você tem muito o que melhorar. Você vai ficar propondo técnica, onde não existe coisa para melhorar. Então, cara, a primeira coisa é isso daqui. E aí eu queria colocar um pouquinho mais prático aqui, assim, uma coisa que casa muito bem com o TF-DF. Eu tenho banco de dados, em geral você consegue colocar TF-DF, etc. Mas a gente tem usado bastante o Elasticsearch lá na Bird como forma de indexar informação relacionada a texto, usar o TF-DF e facilmente testar coisas, tá? Deixar disponível, etc. Isso aqui é muito mais engenharia de dados, não é muito minha praia, tá? Já vou falando aqui, mas é algo que a gente tem trabalhado. Eu vou tentar mostrar rapidamente aqui um pouco para vocês como é o exemplo de como rápido a gente consegue gerar um classificador que, ao mesmo tempo, a gente é altamente consultável com o Elasticsearch, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer malabarismo. Peraí. Eu tenho aqui, eu criei, está tudo meio pronto, na verdade, aqui. A gente avaliou o submarino, tá? Tem 2.500.000 ofertas lá no submarino. Você quer aumentar um pouquinho? Oi? Aumentar um pouquinho. Melhorou? Tem 2.500.000 ofertas lá no submarino, né? E o que eu calculei basicamente foi título e o breadcrumb deles. O que é isso? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. O breadcrumb pode ser considerado uma categoria, né? Aqui é o título, o breadcrumb é isso aqui, celulares e smartphones, iPhones. Então, 2.500.000, praticamente todas as ofertas do submarino. Eles variam dependendo do que está no ar ou do que não está no ar. E aí, o que eu quero fazer aqui é tentar gerar um classificador
muito rápido, usando esse conceito de TF-DF, Bag of Words, com Elasticsearch. Tá? Então, isso aqui são mais os dados. O que eu fiz aqui, os dados estavam em texto, eu transformei ele para um JSON, um array. Aqui, e do array eu peguei o primeiro elemento do array com uma classe. Então eu estou começando, eu criei título, aqui é o breadcrumb original, eu falei, cara, esse título aqui, a classe é casa, mesa e banho. Eu estou pegando o próprio submarino para treinar um classificador. Tá? Só dei um random aqui nos exemplos, porque ele tem uma ordem, e aí fica estranho na hora de classificar, você pega uma parte, quer testar com outra e fica zoado. E aqui o que eu fiz beleza, separei 10 mil para teste, 10 mil exemplos, só de título e classe, e 90 mil exemplos para treinar. Aí o teste foi esse cara aqui, então eu tenho alguns exemplos, e eu mandei o resto, eu gerei um CSV aqui com essa parte do treino, com título e classe, e esse CSV, eu tenho um Elasticsearch subido aqui. Para quem não sabe, gente, para o Elasticsearch é só entrar aqui em elasticsearch.com, downloads, você vai baixar 3 arquivos, 3 zips, basicamente, que são os zips que estão... Nossa, esse aqui, Elasticsearch, Logstash e Kibana. Já vou falar um pouquinho de cada um. O Logstash ele serve para você mandar dados para estou simplificando aqui, tá? Para mandar dados para o Elasticsearch. O Elasticsearch indexa esses dados e deixa disponível. O Kibana você consegue consultar, você consegue fazer gráficos e utilizar ele, tá? Então, aqui no Elasticsearch, eu já mandei, na verdade, eu usei aqui no Logstash. Eu criei uma configuração para ler um CSV. Não sei se dá para ler, gente, mas tem aqui uma configuraçãozinha que dá para ler um CSV, simplesmente, falando o ID, o título e a classe, e está falando para mandar no meu Elasticsearch que está na minha própria máquina, tá? Eu estou na minha própria máquina. Para rodar o Elasticsearch, está rodando, se eu não me engano, está rodando aqui. Simplesmente eu entro no diretório dele aqui, do /Elasticsearch. Aqui. Não façam isso em produção, mas para testar na própria máquina pode fazer. Tá? Aqui é o Kibana, que daqui a pouco eu ligo ele de novo. E aí para mandar os dados lá para o Elasticsearch, eu simplesmente tenho o CSV, tá? Meu CSV eu coloquei aqui na pasta data. Está aqui, é submarino.train. E eu, lá no Logstash, eu simplesmente liguei o Logstash aqui, passando ele como configuração. O Logstash, -F, passei o meetup.conf como configuração, ele sobe, sei lá, 1 milhão de dados em 10 minutos. Ele é super rápido para subir os dados. E aí, eu não vou subir tudo aqui, tá? Porque a gente não tem esse tempo. Esse é o Kibana. Tem aqui uma... Oi? Dá para aumentar. Vou pegar meu histórico. Tem histórico. Era para estar prontinho aqui. Eu estou olhando a sintaxe agora. Beleza, eu vou pegar aqui um exemplo de teste. Então, assim, eu mandei esse treino com 90 mil exemplos lá para o Elasticsearch e eu vou tentar classificar esse cara aqui de teste. E eu vou pegar tudo aqui.
Aqui ele traz um monte de informação, tá? Não sei se vocês conseguem ver direito, mas o que importa para a gente aqui é a classe. Tá? Então ele está falando, ele trouxe, basicamente, ele faz basicamente um KNN aqui, ou seja, ele traz os exemplos mais próximos do meu treino, dado uma query que eu fiz, ele traz os exemplos mais próximos. E aqui, os mais próximos, vocês podem ver, ó, acessório de informática, acessório de informática, acessório de informática. Então a maioria vai ser acessório de informática, vai chegar um momento que não vai ser mais acessório de informática, mas a maioria é acessório de informática. Então se a gente for ver a classe dele aqui, está aqui, acessórios de informática. Então, ou seja, é uma coisa muito simples, ele está usando TFDF, KNN, são as coisas mais simples que existem, e ele indexa de tal forma o Elasticsearch que fica super rápido, você pode escalar isso daí à vontade. Tá? Aqui na minha máquina não escala, mas quem sabe, quem é engenheiro de dados sabe que dá para escalar isso daí. Esse cara aqui está falando bebês, vamos ver se é bebês mesmo. Ó, bebês. Então, ele consegue acertar relativamente bem e para ele acerta praticamente tudo. Ou seja, precisa fazer uma coisa melhor? Óbvio que tem que avaliar isso com métricas e etc. Mas, assim, na mão você vê que já tem algo que você rapidamente consegue resolver o problema. Você consegue usar isso aí para busca, você consegue para classificar mesmo, como se fosse uma API de classificação. Enfim, dá para usar para uma série de coisas. Só para vocês verem um pouco de como a gente está fazendo, a gente usa o Elasticsearch para fazer uma busca semântica. Aquilo que eu estava falando de busca semântica, a gente fez um teste com um baseline de gerar textos a partir de especificações de produtos e indexar isso no Elasticsearch. Então, se eu fizer aqui celular com tela grande, ele está muito grande aqui. Mas, enfim, ele traz celulares com tela grande e ele consegue, o que ele faz, na verdade, é simplesmente ver qual que é a spec relacionada à tela grande e pega essa spec, quais são as specs, filtra, ele sabe que a spec maior de 5 polegadas é a tela grande e ele filtra todos os nossos produtos com tela grande. Então, sei lá, tem boa bateria, ali aparece aqui tempo de conversação com uma coisa relacionada à bateria, prova d'água, por exemplo, tem coisas da prova d'água, da marca Samsung, enfim, coisa relativamente simples de fazer isso daí, simplesmente texto relacionado à spec, mas dá uma sensação legal. Isso daí, a gente consegue adicionar isso aí a fichas de produtos, por exemplo. Então, indexar tudo isso no Elasticsearch. E é isso que a gente fez para essa aplicação aqui. A aplicação do Find. Serve também celular com tela grande. Aparece aqui a tela tamanho 5.7, tempo de conversação. Ele consegue pegar e a gente consegue também relacionar na ficha desse produto prós, contras, preços, opiniões, e a gente leva tudo isso em consideração na hora da busca. Tá? Então, o Elasticsearch permite que você considere diferentes atributos. Não só o título, como eu coloquei ali, mas você pode ponderar para considerar diferentes atributos na hora da busca. Tá, então, assim, só para não ficar só na teoria, tem um aspecto prático. Aí é simples você baixar e utilizar. Não é simples botar em operação, mas é em produção. Mas para você fazer teste, box, como eu fiz aqui, rapidamente você consegue fazer. Beleza? Aí, só que isso aí tem problemas, né? Apesar de resolver vários desafios, tem problemas. O Bag of Force, como eu falei, tem alta dimensionalidade, nem todo algoritmo de aprendizado de máquina consegue trabalhar bem com ele, e ele carece de semântica. Então, se a gente perguntar para o Bag of Words 2, a similaridade entre cachorro e cão, ele fala, cara, não, são coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem, sabe que tem coisa a ver. Então, cão e carro também tem nada a ver, e ele acertaria, mas não tem nada a ver isso como não tem aqui. Se a gente for ver, talvez, as strings, a caractere a caractere, talvez esse aqui parece até mais próximo do que isso. Enfim, ou seja, ele não pega semântica, não consegue entender semântica. E aí que entra representações baseadas em semântica. Quanto tempo eu tenho? Começa a ter representações baseadas em semântica. Como que faz para a gente adicionar semântica nas representações? O pessoal estava fazendo pesquisa, começou a ler a Bíblia e aí viu essa frase aí: diga-me com quem andas que te direi quem és. E é exatamente isso que eles usam para definir a semântica de uma palavra, ou seja, um contexto. Uma palavra que
duas palavras que ocorrem sempre no mesmo contexto, ou seja, que ocorrem com palavras em sua volta semelhantes, têm o mesmo significado. Então, cão e cachorro provavelmente não, vão aparecer em textos, quando você pega uma grande quantidade de textos, em contextos semelhantes. E isso vai dar significados semelhantes para uma mesma palavra. Tá? Então, aí a gente consegue começar a calcular similaridades entre palavras. Né? Então, exemplos clássicos aqui, tá? Rei, rainha, homem, mulher, tem sua similaridade, como rainha e mulher tem sua similaridade, caminhando e caminhado, caminhou tem sua similaridade, conseguem ser comparáveis e assim por diante. Por exemplo, países e cidades, capitais, também conseguem ser comparáveis, porque elas aparecem no mesmo contexto em geral, e aparece a gente consegue capturar a semântica das palavras. Uma coisa interessante também, que esses métodos que tentam capturar a semântica fazem, é conseguir fazer operações algébricas que consigam fazer tipo inferências. Por exemplo, eu tenho a palavra rei, que está representado por um vetor, o vetor representa a sua semântica. Se eu subtraio homem, o vetor homem, dessa palavra rei, e somo o vetor da palavra mulher, tende a dar queen, a rainha, como vetor resultante. Ou seja, a gente começa a conseguir fazer operações algébricas com esses vetores semânticos. E como que isso é feito? Tá? Eu não vou dar uma ideia geral, eu sou especialista disso também, mas vou passar por cima qual que é a ideia de fazer, como que se faz para capturar a semântica. Uma muito conhecida, talvez a mais conhecida, é o word-to-vec, ou seja, a palavra para vetor e o vetor que representa a semântica. E aí, como que eles calculam, como que eles geram esse vetor que representa o contexto de uma palavra? Então, eles usam uma técnica chamada skipgram. Tá? O skipgram basicamente considera uma palavra e pega o seu contexto para gerar exemplos para treinamento. Então, esses aqui são exemplos de treinamento. A palavra the tem quick e brown como contexto, a gente considera uma janela de 1 ao lado. Tá? A janela pode ser maior ou menor, dependendo da forma como é feita. E aí, o que a gente quer é, dada a palavra the, saber predizer a palavra quick. E aí, com redes neurais, descobriram que você colocando uma camada intermediária de menor dimensão, se você consegue começar a predizer bem a palavra quick a partir da the, você faz isso para todo o seu corpus, você acaba gerando essa camada intermediária, exatamente a semântica, o vetor semântico de cada palavra. Tá? Mas como que é representado, como que é a entrada e a saída dessas redes? Eles usam uma técnica chamada one-hot, né? Ou seja, como que a palavra queen é inicialmente passada por uma rede neural. Então, basicamente, cada palavra tem sua dimensão, e ela aqui vai ser, tem todas as palavras do corpus, onde queen tem 1 na sua posição e o resto é 0. Então essa é uma forma de codificar a palavra. Parece que o bag of words você considera só uma palavra, né? Isso daí se chama one-hot. E aí essa palavra one-hot entra aqui, isso aqui é uma arquitetura de rede, entra aqui como entrada, e a gente quer predizer o seu contexto, né? O contexto, ou seja, a palavra T, o seu contexto é o T menos da posição T-1, posição T-2, posição T+1, posição T+2. Né? Aqui a gente tem um vetor enorme, um vetor muito grande, que é aquele one-hot. As saídas aqui são esses vetores também, e aqui a gente tem um vetor menor, que tenta fazer, tem uma função de ativação de rede neural, que depois de treinado, para cada palavra, a gente vai conseguir ter um vetor representante, que é o word-to-vec também. Tá? Então, assim, falando de alto nível, tá? A forma como isso é feito, mas o importante ele é feito baseado em contexto, tá? E nesse caso em predição, ele tenta predizer o contexto da outra palavra, usa embeddings, ou seja, o vetor intermediário ali como o vetor semântico da palavra.
E existem outras formas de calcular. Uma forma muito parecida com o Word2Vec, é uma forma que o Facebook implementou, chamada Fast Text. Ele é muito rápido e ele consegue considerar palavras que estão fora do seu treinamento. Então, o Word2Vec não consegue fazer isso. Se tiver uma palavra fora, tem formas, mas em geral ele não consegue. O Fast Text, para fazer isso, em vez de pegar só a palavra, ele considera substrings das palavras para conseguir fazer o treinamento de predição, e quando chega uma palavra, ele tenta decompor nessas substrings, o que faz que ele consiga considerar palavras que estão fora do seu corpus a partir da derivação dessas substrings. E aí tem outros métodos, né? O método Blow, por exemplo, foi proposto depois. Esse considera uma matriz de concorrência em vez de só a predição, né? E ele se beneficia de uma visão geral do corpus. E assim, tudo depende da aplicação, né? Não dá para falar o que é melhor, o que não é melhor, dá para ter ideias, mas tem que testar. E por fim, onde eu quero entrar um pouco mais em detalhe, que é o que a gente está fazendo na Bird até, tem muito mais relação com a nossa aplicação, tá? Que é tentar gerar representações baseadas em grafos, né? Então, a gente pode conectar de alguma forma elementos do nosso banco de dados, seja esses elementos homogêneos, ou seja, só de um mesmo tipo, ou elementos de tipos distintos, a gente pode conseguir conectar. E esse grafo dita o contexto, né? Qual é o contexto desse nó? Os grafos conectados, os nós conectados a ele. Pode ter mais de uma distância, até considerar contexto, por exemplo. E aí, pensando na aplicação da Bird, por exemplo, uma possível rede heterogênea dos nossos dados seria isso aqui. Então, a gente crawlia ofertas, né? Então tem N ofertas, 2 milhões e 500 mil ofertas ali da Submarino. Essas ofertas têm tags relacionadas, pode ser exatamente aquelas classes que eu defini, que eu tirei, são tags relacionadas. As ofertas também têm reviews, né? E os reviews são feitos por usuários. Então, isso representa bem uma possível aplicação para nós, né? E o que eu quero fazer aqui é poder comparar da semântica e poder comparar tag com usuário com oferta com tag, né? No mesmo espaço semântico. Por quê? Porque eu consigo responder perguntas tipo essa: dado um produto ou oferta, quais são os usuários mais similares? Ou seja, para quem que eu vou fazer uma notificação marketing segmentado, por exemplo? Entendeu? Ou dado um usuário, quais são as tags mais similares para eu filtrar produtos que tenham relação com esse usuário? Enfim, qualquer outra comparação possível que eu consigo fazer, desde que eu coloque todas esses nós no mesmo espaço dimensional, que é o caso, e aí seja comparável, que é o caso da representação que a gente está falando do Word2Vec, a gente coloca as palavras no mesmo espaço dimensional e ele fica comparável. Deixa eu mostrar uma aplicação rapidinho com isso. A gente fez um teste com isso. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, eu tenho aqui exatamente aquela rede que eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui tenho 40 mil nós aqui dessa rede. Isso aqui é um banco de dados pública, tá? Pela internet da Amazon, de review, enfim, daqueles tipos de dados que tem ali. E a gente gerou esse grafo, gerou uma representação semântica para isso, para poder comparar. Depois eu falo como que a gente gerou isso. Mas o que dá para fazer é o seguinte: então, imagina que a gente tem a tag, que isso aqui é um nó da rede, né? É um nó do tipo tag, então a gente consegue. Vou fazer um teste aqui antes de vir. Deixa eu ver. A gente consegue, dado uma tag, trazer quais são os usuários mais próximos. Ou, dado uma tag, trazer quais são as ofertas. Quais são as ofertas mais próximas? Então, automotivo, isso aqui são ofertas Amazon, se eu jogar aqui, possivelmente traz
alguma coisa. Eu trouxe o que tinha aberto antes. Então, isso aqui tem relação com o automotivo, por exemplo. Entendeu? Então, é uma forma, inclusive, de classificar. Dada a oferta, traga as tags também. Posso fazer isso. Posso fazer o contrário. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar esse aqui. Não sei o que é, não é equipamento. Alguém sabe disso? Acho que não foi um bom exemplo. Vou pegar uma outra coisa. Produtos. Sei lá, não sei o que foi. No chute também, porque não sei qual que é. Bom, automotivo. Acho que tem bastante coisa automotiva. Então, se a gente vier aqui. Bom, a carro aqui, já vi. Coisa automotiva. Então, a gente consegue, qualquer comparação de nós, a gente consegue fazer isso. Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo para os nossos dados. Tá? A gente inclui, além desse tipo de coisa, a gente inclui specs, perguntas e respostas, a gente inclui uma série de dados, de tipos de dados para conseguir gerar uma representação para uma apresentação, um modelo de dados que a gente consiga utilizar depois para comparar. Mas, assim, tem um problema com isso, cara, fazer dessa forma. Primeiro, cada nó desse, depois que a gente faz a representação, deixa eu falar primeiro o que a gente faz. Então, tem um processo semelhante, a gente precisa gerar um one-hot também para cada nó da rede, ou no mínimo para alguns nós. O one-hot, por exemplo, poderia ser para a camada de tags, onde cada tag é cada tag aqui vai ter sua posição no vetor, né? E o número de tags é o tamanho do vetor, e isso aí vai sendo propagado para as outras camadas. Né? E a gente faz isso por meio de uma adaptação do algoritmo de propagação de labels em grafos. Né? Então, pensa que temos esses azulzinhos e esses vermelhinhos são nós que estão com one-hot, vamos dizer assim, que estão rotulados, e a gente quer propagar para nós não rotulados. Então, uma forma simples de fazer é verificar a vizinhança desse nó. Né? Qual é a maioria dos nós? Aqui é azul, é B, então ele vai ser azul. Aqui é vermelho, é A, então vai ser vermelho. É um pouco diferente no caso de propagação de one-hot, porque a gente não quer propagar uma única informação, um único label. A gente quer propagar um vetor de informações. Então, uma possível técnica muito simples e dá resultado é pegar a média, por exemplo. A média de seus vizinhos vem aqui para essa informação. Então, essa é uma forma de fazer a comparação, e a gente faz isso, tem formas de fazer isso, quando caminhada aleatória, etc. A gente propaga para todos, faz várias iterações de propagação, até parar de ficar modificando as informações no nós. Isso daí vira, no final, o vetor que representa cada nó. E aí tem um problema com isso. Primeiro, esses vetores, em geral, têm alta dimensionalidade, apesar de ser menor do que a dimensionalidade do Bag of Words, mas sei lá, tem 200.000 dimensões cada um desses vetores que representam um nó, e milhões de nós. Né? Então a gente precisa ter uma forma eficiente, por exemplo, de indexar isso e botar em operação. Então isso aqui é parte de engenharia de dados também, mas é algo que a gente está tentando trabalhar lá na Bird. E uma forma legal que a gente encontrou de fazer isso, o Elasticsearch, como ele não resolve isso, precisa do mínimo colocar coisas nele. Dá inclusive para colocar o Anoi. Mas o Anoi é uma ferramenta usada pelo Spotify. Eles fazem uma coisa muito parecida com a gente, no sentido de criar o mesmo espaço semântico para para itens, sons e usuários, né, para conseguir fazer recomendação. E eles têm que fazer isso em tempo real, conforme as pessoas estão entrando, etc. Você está indexado. Então,
E eles fazem isso usando KNN. Então, imagina que você vai fazer KNN numa base de 10 milhões de usuários, muitos nós. Tempo real quase fica inviável o negócio. Mas eles criaram uma solução, tipo, existem técnicas de indexação, de espaço de busca aqui, mas o que diferencia eles é que eles conseguem distribuir, eles conseguem criar um índice, isso aqui vira um índice, ele consegue quadricular esse espaço de busca, de tal forma a conseguir fazer em tempo real, criar um índice no arquivo estático, e esse arquivo estático pode ser compartilhado em múltiplos processos. E quando esse processo sobe, ele utiliza muito pouco a memória RAM. Então, coisas mais técnicas aqui. E com isso daqui, ele consegue, sei lá, responder em 40 milissegundos, 30 milissegundos, consegue responder muito rápido. Então, e é o que a gente está usando. É o que a gente está usando ali na nossa aplicação. É isso, gente. Quero agradecer principalmente ao Ricardo e o Marcos. O Ricardo é nosso pesquisador, inclusive, do LabIC. Ele é especialista em apresentação de grafos, etc. O Marcos é um dos nossos colaboradores, ajudou bastante aqui para fazer os slides. E toda a equipe Bird também, para isso daqui.